Essa pandemia vai acabar quando, hein, gente? Quando é que vai voltar ao normal a nossa vida? Ou se é que ela vai voltar ao normal, né? O que vocês acham aí? Essa pandemia está próximo do fim? Ela está longe do fim? Ou simplesmente a gente vai se acostumar com um novo jeito aí de se cuidar? O que vocês acham? Escrevam aí no comentário se essa pandemia, na sua opinião, está perto de acabar ou está longe de acabar, ou simplesmente vamos ter que conviver com ela durante mais algum tempo, tá bom? Temos algumas evidências, né? Acho que você sempre tem que ver pelo lado positivo, ou tem os pessimistas que vêm pelo lado negativo, tá? O que é uma coisa positiva que a gente pode apontar, que eu vejo recentemente? Queda na curva de casos. Está tendo uma queda na curva de casos e também na questão das mortes, né? Até alguns meses atrás nós tínhamos 1.200, 1.300 mortes, 1.000 mortes no Brasil por dia, e hoje nós estamos aí próximo de 200, 300 mortes, que é muito ainda, né? Se for pensar, 300 mortes por dia, 200 mortes por dia de uma mesma doença no país é assustador. Um negócio assustador quando você pensa em questão de mortalidade, né? Mas assim, aparentemente não é tão feio o negócio como se pintou lá no começo, porque simplesmente ninguém tinha conhecimento disso, tá? Mayara falou que vamos aprender a conviver com ela. Eu também acho que sim. Né? Acho que teremos, pelo menos no próximo ano, que conviver com isso aí, nos adaptar às próximas, aos próximos capítulos aí, tá? Então, um ponto positivo é que a curva de infecção está caindo. Um ponto negativo é que já tem notícias de reinfecção, pessoas que já pegaram Covid e alguns meses depois se reinfectaram. Ainda paira a dúvida, por que se reinfectaram? O corpo não respondeu, não produziu anticorpos necessários? Ou a carga viral foi pequena a ponto de não sensibilizar ou de não imunizar o indivíduo que pegou Covid? Né? Essa segunda vez, se ela realmente atacar, ela é mais perigosa, ela é mais agressiva? Então são perguntas ainda que a gente não pode responder, ou não tem condições de responder, e por isso o cuidado, o respeito pela doença ainda vai ser sempre, né, por enquanto, vai ser muito necessário, tá, gente? Não vamos relaxar nessa questão do Covid, tá? Não vamos fazer a nossa parte por enquanto, manter o distanciamento aí quando você estiver em público, tá? Manter sempre as máscaras, mãos higienizadas, álcool em gel muito próximo, porque é a melhor forma que a gente tem de se prevenir contra essa doença, tá? Inclusive estudos que mostram que pessoas que ficavam em casa muitas vezes tiveram a mesma taxa de infecção do que aquelas que acabavam tentando voltar à normalidade. Sobre a vacina, né? A vacina a gente sabe que são antígenos, elas são vírus ou partes virais mortos ou atenuados, que visa aumentar ou que visa promover uma resposta imunológica ao nosso organismo, que a gente aprenda, cria uma memória, e quando esse vírus real, esse vírus perigoso, né, entrar no nosso corpo, ele seja surpreendido com um contra-ataque das nossas células de defesa, tá? Eu vou citar aqui as principais células de defesa envolvidas no processo imunológico, tá bom? Principais, anota aí, principais células de defesa envolvidas na imunização. A primeira célula são os macrófagos. Os macrófagos e neutrófilos, que são células fagocitárias. Essa é a primeira linha de defesa do nosso organismo, tá? Fagocitose por macrófagos, que ficam no tecido conjuntivo, e os neutrófilos, que ficam no sangue, ok? Feito isso, os macrófagos, ao entrar em contato com o vírus pela primeira vez, o que eles vão fazer? Eles vão destruir o vírus e vão apresentar antígenos, ou seja, eles vão expor em sua membrana plasmática as pecinhas dos vírus que o identificam, as proteínas virais que caracterizam aquele vírus, tá? Para os linfócitos T4, os famosos linfócitos T4, que vão reconhecer os antígenos provenientes dos macrófagos. Em seguida, os linfócitos T4 acionam um exército de linfócitos B. Esses linfócitos B são responsáveis pela produção de células de memória, pela produção de plasmócitos e, depois disso, pela produção dos anticorpos, que são proteínas que vão atacar
o invasor, no caso, o vírus, tá? Então tem todo esse processo até a gente ter uma memória contra aquele invasor. Primeiro os macrófagos vão atacar o invasor, vão fagocitar e apresentar os antígenos, depois os linfócitos T vão reconhecer esses antígenos e vão avisar os linfócitos B. Os linfócitos B vão criar células de memória e vão produzir plasmócitos que finalmente produzirão anticorpos contra aquele invasor. Então veja, macrófago, linfócito B, macrófago, linfócito T, linfócito B e plasmócitos são as principais células envolvidas nesse processo, tá, de imunização que a vacina promove, beleza? Não vou entrar em discussão aqui se a vacina tem que ser obrigatória ou não. Eu acho que toma vacina quem quer, né? E tem os movimentos anti-vacina aí que estão crescendo, que a gente vê que isso é uma coisa muito perigosa, tá bom? É claro que a vacina em si ela não foi do jeito, né, que ela deveria, né? Os testes foi muito acelerado, muito apressado. Então, se fosse uma doença assim não tão grave ou que não atingisse todo o planeta de uma vez só, talvez ela não fosse desenvolvida tão rapidamente como ela está sendo, tá? Mas a gente tem que acreditar na ciência sempre e confiar, tá bom, gente? Então, pro ano que vem, a gente vai torcer para que a vacina seja eficiente e seja disponibilizada a toda a população o mais rápido possível e vamos manter os cuidados com relação ao contágio. Então, usando sempre máscara, usando álcool em gel e mantendo o distanciamento das pessoas o máximo possível com todo cuidado. Inclusive nas salas de aula, né? Que muitas serão híbridas o ano que vem, muitas serão o curso online, vai ser uma coisa que vai se fortalecer cada vez mais, tá? E as salas de aula vão ter que ser adaptadas ali para receber os alunos o ano que vem. É muito provável que com uma capacidade reduzida, porque ainda essa onda de pandemia não vai ter acabado, beleza? Então é isso, gente. Essa é a primeira introdução que eu gostaria de falar com vocês com relação à vacina, coronavírus, tá? Algo que às vezes pode cair no Enem. Professor, vai cair coronavírus no Enem? Gente, sinceramente, eu acho que pode cair alguma coisa com relação a um texto introdutório. É quase impossível que depois de um ano como esse, né, um 2020 que a gente quer que acabe logo, não caia nada no Enem sobre o Covid, né? A Covid e o coronavírus. É algo como se a gente estivesse simplesmente ignorando uma coisa tão importante, até porque o Enem foi alterado, tá, de data justamente por causa da pandemia. É provável que caia alguma coisa, algum texto relacionado a isso, mas nada muito específico que você tenha que estudar artigos científicos, tá, para falar de coronavírus. Então fiquem tranquilos com relação a isso. Talvez seja um texto introdutório que pergunte algo relacionado à prevenção, né, à transmissão, a origem do vírus, sei lá, algo desse tipo aí, mas nada que você tenha que se aprofundar em artigos científicos para isso, tá bom? Então vamos lá. Falando sobre as parasitoses propriamente ditas no Enem. Fiz um levantamento aqui, ok? Que das parasitoses são basicamente 4 categorias, tá? As bacterioses, as viroses, as protozooses e as verminoses. Eu gostaria que vocês me ajudassem, eu queria ver a concepção de vocês. Qual é a parasitose que é mais cobrada no Enem? Coloca aí para mim no comentário. Coloca aí. Virose, bacteriose, protozoose ou verminose? Escreve aí, quero ver a opinião de vocês. Qual parasitose é mais cobrada no Enem? Vamos ver se vocês estão bons de palpite ou se vocês fizeram o dever de casa e já estudaram bastante o Enem em relação a esse assunto. Escreva aí para mim. Qual parasitose é mais cobrada no Enem? Foi mais cobrada nos últimos anos, nas últimas 10 provas, 11 provas, né? De 2009 a 2019, foram 11 provas do Enem, ok? Maiara falou verminose. Verminose. Será que ela acertou? Quem mais? Mais alguém aí que está... Arrisca. A Miyuki falou protozoose. Já temos uma opinião divergente. Vamos ver se mais alguém aí arrisca falar qual parasitose é a mais recorrente nas provas do Enem. Dá mais uma chance, hein?
Bom, gente, olha só. Eu fiz um levantamento aqui e a parasitose que foi mais cobrada nos últimos anos do Enem, desde 2009. Por que eu estou falando de 2009? Porque foi quando houve a adesão, né? Aquele Enem passou a ser nacional, passou a ser o ingresso das universidades federais. Então, para mim foi um divisor de águas. Às vezes a gente pega questões do Enem de 2013, desculpa, 2003, 2005, 2000, é muito distante, era uma outra prova, era um outro estilo de prova, tá? Então, por isso que eu sempre uso como base a prova de 2009, beleza? Olha lá, gente, anota aí. De 2009 para cá, viroses foi a parasitose, né, mais cobrada no Enem. Foram 15 questões de viroses, ok? Foram 15 questões de virose, anota aí. 15 questões de virose. Em segundo lugar, temos as protozooses. Protozoose, doenças causadas por protozoários. Foram 8 questões nas últimas 10 provas. Tá? 8 questões de protozoose. Terceiro lugar, verminoses. Verminoses foi o terceiro lugar, tá? Mais cobrado sobre doenças. 6 questões sobre verminose. Parece que são mais, né? Poxa, eu achava, a Mayara falou verminose, achava que eram tantas questões sobre verminose, na verdade foram 6 questões. Isso estou falando da prova principal, tá, gente? Não estou contando aquelas provas secundárias ali, segunda aplicação, PPL, nada disso, tá? A prova principal do Enem. E por último lugar, eu também fiquei surpreso com relação a isso, bacterioses, 5 questões sobre bacteriose nos últimos anos. Se a gente somar tudo, nós chegamos a 34 questões de parasitose, o que dá mais ou menos 3 questões por ano, tá bom? Então, das 15 questões de biologia do Enem, mais ou menos 3 questões envolvem uma dessas 4 categorias: viroses, protozooses, verminose e bacteriose. Então, você tem ali, né, uma oportunidade de revisar comigo hoje as principais as principais parasitoses cobradas no Enem e focar os seus estudos nos próximos meses, tá? Então isso aí vai ser bastante importante. Falando sobre viroses, vamos começar a falar pela ordem. Virose. Eu vou projetar aqui para vocês, deixa eu ver se vai dar certo, o macete das viroses. Alguém sabe o macete das viroses, gente? É uma tipo dança da chuva, tá bom? Olha só. Esse é o macete das viroses. Deixa eu apagar os comentários aqui. Macete das viroses é esse aqui, ó. Devaporá, sarucacá, ferrerê, gribolaides. Devaporá, sarucacá, ferrerê, gribolaides. Então você repete isso umas 200 vezes, como se fosse uma dança da chuva, tá? E ao invés de chover, você vai lembrar das viroses. Então o que é devaporá, sarucacá, ferrerê, gribolaides? Vou listar para vocês essas doenças, tá? E aí você vai anotando aí para entender o macete. Então, devaporar, pela ordem: dengue, varíola, poliomielite e raiva. De novo: dengue, varíola, poliomielite e raiva, ok? Sarucacá, sarampo, rubéola, cachumba e catapora. De novo: sarampo, rubéola, cachumba e catapora. Ferrerê, febre amarela, hepatite e herpes, ok? Gribolaides, gripe, ebola e AIDS. Tem o Covid também, né? Covid, a aprender esse macete: devaporar, sarucacá, ferrerê, gribolaides. De novo: dengue, varíola, poliomielite, raiva, sarampo, rubéola, cachumba e catapora, febre amarela, hepatite e herpes, gripe, ebola e AIDS, ok? Esse é o macete das viroses, para que vocês possam acertar qualquer virose, tá? Nos vestibulares, beleza? Então tá. Aí, dentro de virose, escreve aí para mim, quais são as viroses que mais são cobradas? Vou perguntar, qual é a virose mais cobrada? Escreve aí o que você acha. Qual é a virose mais cobrada? Qual é a virose mais cobrada no Enem? Estamos falando de virose, hein, gente? Quem está chegando agora aí, sejam bem-vindos, tá? Andresa, Henrique, eu quero saber, já escreve aí, já chegou e já escreve, tá bom?
Quais são as viroses mais cobradas? A Mayara falou dengue. Será que ela acertou? Dengue. Alguém discorda da Mayara, gente? A Haru falou hepatite. A Lohana falou dengue. Babi falou dengue. Ó, a galera tá apostando na dengue, hein? Será que é dengue? Vamos ver? Anota aí. Virose mais cobrada. Número 1, dengue. Acertaram. 5 questões de dengue no Enem nos últimos anos, tá? 5 questões de dengue no Enem nos últimos anos, ok? Depois vou mostrar alguns exemplos de como a dengue foi cobrada no Enem. Segunda virose, ou né, o tema de virose mais cobrado, retrovírus, entre parênteses, HIV, ok? Retrovírus, HIV, seria o segundo item mais cobrado dentro de viroses, certo? Com 3 questões nos últimos anos do Enem. Terceiro colocado dentro das viroses, então primeiro é dengue, segundo retrovírus HIV, terceiro H1N1, gripe, H1N1, especificamente H1N1, tá? Só lembrando, para quem ainda não acompanhava essas questões, em 2009, quando o Enem passou a ser essa forma de... Tá tudo bem, gente? Vocês estão me... Tá tudo certo aí? Parece que deu uma cortada na transmissão. Dá um ok aí pra mim. Deu uma travada aqui. Já voltou? Voltou já? Tá tudo bem? Beleza. Então, ó, em 2009, quando o Enem passou a ser obrigatório, não obrigatório, mas aquela forma de ingresso universal, tá? Ocorreu a pandemia, a última grande pandemia que nós tivemos do H1N1. Então, assim, foi uma parte, né, que caiu, não necessariamente em 2009, porque estava muito recente, mas nos anos posteriores caíram algumas questões sobre H1N1, tá? E por último, rubéola. Caiu uma questão de rubéola no Enem também sobre virose. Mas olha, disparado, dengue e HIV são os que mais caíram nos últimos anos sobre virose, tá? Sendo assim, eu vou mostrar para vocês um exemplo de questão agora, tá? Eu vou projetar aqui para vocês um exemplo de questão sobre virose e como ela cai no Enem, tá? Então veja só aqui, ó. Questão de 2019, questão do último Enem. Na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Ele não falou especificamente sobre HIV, mas fica meio subentendido, tá? Porque o HIV é o vírus mais famoso dentro dessa categoria de retrovírus. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Então ele está perguntando quais avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento das retroviroses, principalmente o HIV. Letra A. Melhoria de métodos de controle dos vetores desse vírus. Ele acabou de falar que lá no texto não tem vetor, a maioria não tem vetor, ela tem hospedeiro único, que é o ser humano, ok? Fabricação de soros mutagênicos para o combate a esses vírus. Gente, soro é um medicamento, né? O que eu posso dizer, né? Ele é um remédio, vamos dizer assim, que ele vai fornecer anticorpos prontos. Ele não tem ação mutagênica, ele não vai causar mutações no vírus, tá bom? Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Proteção individual é o quê? Geralmente para profissionais de saúde. Então você tem máscara, você tem luvas, você tem aqueles face shield, né, que ficou famoso agora, tá? Isso simplesmente não vai tratar a infecção. Isso pode prevenir, mas não tratar. Eu tô com HIV, eu vou usar luva, máscara, não vai tratar.
Produção de vacinas que evitam a infecção de células hospedeiras, apesar de muitas pesquisas ainda não se ter uma vacina eficiente para esses tipos de vírus. Ou só sobrou a letra E, né? O que mais se aproxima lá de um tratamento ou de um avanço é o que? O desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus, ok? Então vou tirar aqui para eu poder falar com vocês. Então olha só, retrovírus é um tipo de vírus que tem o material genético principal como DNA e ele tem uma enzima chamada de transcriptase reversa. Então ele vai pegar o material genético principal desse vírus, que é o RNA, e vai transcrever de maneira reversa, transformando o RNA viral em DNA. Certo? E depois esse DNA é implantado no núcleo da célula através de uma enzima chamada de integrase e por fim o vírus acaba dominando aquela célula hospedeira e produzindo suas próprias peças virais, tá bom? Exemplos de retrovírus, acabei de falar, é o HIV, mas nós temos um outro exemplo na espécie humana de retrovírus, chamado de HTLV. O HTLV é um tipo de retrovírus que causa leucemia, pode causar leucemia. É um vírus menos conhecido, mas ele é da mesma família retrovirídea do HIV. Então, se você não conhecia, anote aí um outro tipo de retrovírus chamado de HTLV, ok? Na próxima questão, que fala sobre virose, eu vou projetar aqui para vocês a próxima questão que fala sobre viroses. Essa aqui. Ó, essa aqui fala o seguinte: tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus. Gente, só uma observação. O que é um arbovírus? Arbovírus é um grupo de vírus que são transmitidos por artrópodes. Tá? Transmitidos por artrópodes. Só uma moto aqui. Deixa eu fechar a janela. Arbovírus são um grupo de vírus transmitidos por artrópodes, como por exemplo mosquitos, tá? Então não tem nada a ver com árvore, tá bem? O cara fala, arbovírus tem a ver com árvore, tem nada a ver com árvore, ok? É um grupo de vírus transmitido por artrópodes, pertencentes ao gênero Flavivírus. Existindo 4 sorotipos para o causador da dengue, ou seja, existem 4 tipos de vírus da dengue, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Se você pega um tipo de dengue, teoricamente está imune. Então você só pode pegar dengue 4 vezes na teoria, tá? A transmissão de ambas, cadê? Me perdi. De ambas acontece por meio da picada do mosquito, como a Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essa característica, hoje somente existe a vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Por que isso aí acontece? Né? Nós temos 2 vírus, dengue e febre amarela, os 2 da mesma família, os 2 muito próximos, só que nós temos vacina para um, que é a febre amarela, e não tem para nenhum dos 4 subtipos de dengue. Tá? Por quê? Ok? Então, ó, esse fato pode ser atribuído a, letra A, maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue. Bom, presta atenção nessa afirmação. Maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue? Se isso fosse verdade, não seria mais difícil fazer vacina contra a febre amarela do que contra o vírus da dengue? Então, meio estranha essa alternativa. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Ou seja, né, o vírus da dengue tem muito mais variabilidade dos antígenos. Antigênica que tem a ver com antígenos. Tá? Ou seja, as características virais, por isso que é muito mais difícil transmitir ou produzir uma vacina contra ele, tá bom? Menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que ao da febre amarela. A adaptação da população humana, o vírus da dengue, ele é muito adaptado, tá? Os 2 são adaptados à população humana, por isso que eles causam doenças. Presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue. O vírus da dengue é um vírus de RNA, não tem 2 tipos de ácidos nucleicos. Baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue. Gente, se ele tivesse baixa capacidade de indução da resposta, você não ficaria doente. O que dá aqueles sintomas do vírus da dengue, a dor de cabeça, a dor no corpo, a febre alta, é a manifestação imunológica que tem com relação à entrada do vírus. Tá? Então essa alternativa aqui, ela vai mostrar para você que a vacina pode estar presente ou
foi produzida contra a febre amarela, mas não contra a dengue, porque a dengue tem uma alta taxa de mutação e entra ali na letra B como resposta, tá bom? Desculpa eu estar correndo aí, viu, gente? Eu não estou pedindo a participação de vocês por enquanto, para eu poder conseguir abordar tudo que eu planejei para nossa live de hoje. Mas daqui a pouquinho eu chamo vocês para participar e para responder. Fiquem tranquilos, tá bom? A próxima questão, ainda sobre vírus, eu tenho que falar um pouquinho também, mostrando uma outra forma de cobrança sobre os retrovírus, no caso do HIV. Então veja, Enem de 2015. Um gel vaginal poderá ser um recurso para as mulheres na prevenção contra a AIDS. Esse produto tem como princípio ativo um composto que inibe a transcriptase reversa viral. Então, eu acho que poderia ser nessa questão. Acho que vocês poderiam participar nessa questão e mostrar para mim o que vocês acham, tá bom? Então, se o gel tem a transcriptase reversa viral, como que a ação inibidora é importante? Pois a referida enzima, qual seria a função da transcriptase reversa viral? Analisem as alternativas e respondam aí como se vocês estivessem fazendo a prova do Enem, analisando essa questão friamente. Preste bem atenção no texto, tá? Na palavra que ele cita ali e resolva essa questão para mim. Vamos lá, um minutinho. Vamos lá, quem que vai ser o primeiro, o corajoso aí a mandar a resposta dessa questão? Vamos ver. Quem vai acertar? Vou começar a sortear prêmio aqui para vocês tirarem a timidez e escreverem as respostas. Ó, a transcriptase reversa viral, tá? Por que, que ela é importante, ou por que, que é importante esse gel inibir essa transcriptase reversa viral? Vamos pensar? Transcriptase reversa é uma enzima que realiza a transcrição reversa. A Mi está entre B e C. Vamos ver, Mi, se você está na dúvida de por que, que você está. Então, a letra B fala o seguinte: a transcriptase reversa produz moléculas de DNA viral que vão infectar células sadias. E a letra C diz, ela polimeriza moléculas de DNA, tendo como molde o RNA viral. Então, olha só, o Mi, você que respondeu, estava na dúvida entre B e C. A Babi colocou letra C. É uma questão boa até, porque esse distrator, que é aquela questão que tenta te enganar, ela tem uma lógica, né? Falar, poxa, ela produz células de DNA viral, é uma verdade. A transcriptase reversa produz o DNA viral. Só que esse DNA viral não vai infectar células sadias. É o vírus completo que entra nas células sadias, tá? Ele se funde à membrana plasmática das células sadias, ela deixa o vírus entrar e lá dentro ele libera o RNA viral, a transcriptase reversa reconhece o RNA viral e transcreve o DNA a partir do RNA, tá bom? Então, sim, a resposta é a letra C, a Babi acertou e a Mi também acertou, porque ela estava na dúvida, mas ela acertou e colocou a letra C. Polimeriza moléculas de DNA, tendo como molde o RNA viral, beleza? Tem aqui, gente, a última questão de virose que eu vou mostrar para vocês, tá? É essa sobre H1N1 que eu comentei, né, que tinha sido cobrado sobre H1N1 no Enem. Então veja, no ano de 2009 registrou-se um surto global de gripe causada por um variante do vírus influenza A, designada H1N1. Só lembrando, tá, gente, essa sigla H1N1, ela significa H hemaglutinina, deixa eu escrever aqui, ó, H é hemaglutinina e N é neuraminidase.
Eu vou fixar um comentário ali, ó. Olha lá. H de hemaglutinina e N de neuraminidase. É isso que significa esse H e esse N, tá? Na sigla do H1N1, ok? A Organização Mundial da Saúde, OMS, solicitou que os países intensificassem seus programas de prevenção para que não houvesse uma propagação da doença. Uma das ações mais importantes recomendadas pela OMS era a higienização adequada das mãos, especialmente após tossir ou espirrar. Veja o que eu estou falando aqui, gente. Essa é uma questão de 2014, que falou da pandemia de 2009, ou seja, se passaram ali praticamente 5 anos da pandemia, e ele citou o H1N1 na questão, mas você não precisava saber muita coisa específica sobre ele. Ele citou o H1N1 e cobrou prevenção. Ele cobrou basicamente qual que é o benefício de se lavar as mãos, especialmente após tossir e espirrar. Então a resposta, não vou nem enrolar muito aqui, é reduzir a transmissão do vírus no ambiente. É assim que você faz esse tipo de prevenção. Para isso que serve lavar as mãos, tá? E após tossir ou espirrar. Porque o sabão ele vai diluir, ele vai dissolver aquela capa lipídica que existe no vírus, tanto no H1N1 quanto no coronavírus também. Tá? Então, na minha opinião, se cair alguma coisa sobre coronavírus no Enem desse ano, pode cair algo desse tipo. Um texto contando alguma história, mas nada específico sobre o corona, mas sim falando um pouquinho sobre prevenção, ou sobre sintomas, ou alguma outra coisa relacionada, tá? a geralzão, não específico do vírus nesse caso, ok? Beleza, galera? Então tá bom. Vamos agora passar para falar sobre protozooses. Eu vi que deu uma travadinha no vídeo aí. Como é que tá a transmissão agora? Tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo pra gente continuar? Então, ó, protozooses. Vamos fazer o mesmo exercício que nós fizemos lá nas outras categorias, tá? Então nós já falamos que a virose mais comum era a dengue. Eu quero saber agora, de protozoário, qual é a mais comum? Qual é a mais, não a mais comum, a mais cobrada no Enem, tá bom? Qual a protozoose que foi cobrada no Enem mais vezes nesses últimos anos? Mostra pra mim aí se você está bem de conhecimento, ok? Qual foi a protozoose mais cobrada no Enem nesses últimos anos? Eu vou dar uma chance. Só foram 3 protozooses cobradas nos últimos anos. Nós temos um monte, tá? Nós temos umas 7, 8 que nós estudamos no ensino médio, certo? A Babi falou malária. Muito bem, Babi. A malária está entre as 3, tá? Mas ela não é a primeira. Eu já adianto, ela não é a primeira. Beleza? Malária, que mais? Vamos lá, gente. Qual é a protozoose que mais foi cobrada no Enem nos últimos anos? Malária está entre as 3 primeiras, mas não foi a primeira. Alguém arrisca aí? Leishmaniose. Haru falou leishmaniose. Leishmaniose, Haru está entre as 3, mas não é a primeira. E aí, né, a Babi e a Haru acertaram. É a doença de Chagas, tá, gente? A doença de Chagas é a primeira, é a doença mais cobrada, é a protozoose mais cobrada no Enem nos últimos anos, tá? Então foram 4 questões de doenças de Chagas, até eu me surpreendi com a quantidade, tá? 4 questões de doença de Chagas, 3 de malária e 2 sobre leishmaniose. Foram essas as protozooses que foram cobradas. Professor, quer dizer então que eu só vou estudar malária, leishmaniose e doença de Chagas? Olha, se você não tiver tempo e tiver que revisar, revise essas 3, tá? Mas é claro que sempre existe a possibilidade de uma doença inédita cair. Então pode cair alguma coisa sobre amebíase, por que não? Né? Alguma coisa ali sobre toxoplasmose, que são protozooses que são estudadas normalmente. Mas sem sombra de dúvidas, essas são as 3 principais para o seu Enem, tá bom? Mas eu quero fazer FUVEST. Aí FUVEST é outra história. Aí você teria que fazer, nós teríamos que fazer uma live à parte sobre FUVEST, o que faremos mais adiante, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que essa questão foi cobrada no Enem. É questão 16 aqui. Deixa eu ver se é essa. Isso. Bem simplesinha, tá, gente? Olha só. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, especialmente nos países desenvolvidos, em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas
e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica. Olha a botânica aí, hein? Que combatem insetos. O uso desses produtos pode auxiliar no controle de... Então, assim, não foi uma coisa tão específica, né? Controle de doenças transmitidas por inseto. É só você olhar as alternativas e pensar. Qual dessas alternativas aí é a única doença que é transmitida por mosquito? É a leishmaniose, letra C. Esquistossomose não é transmitida por mosquito. Tem um ciclo caramujo, né, que vamos falar mais dele daqui a pouco, tá? Leptospirose tem a ver com a urina do rato, então não tem a ver com mosquito. Hanseníase é bactéria transmitida aí pelo toque, pela tosse muitas vezes. AIDS, né, é uma virose transmitida por fluidos corporais, relação sexual, seringa. Então essa foi muito camarada, essa questão de 2018. Ela era simplesmente para você conhecer que a doença ela tinha a transmissão via mosquito, tá? Agora veja essa questão aqui, já era um pouquinho mais complexa, né? A gente fala que o Enem não cobra tanto ciclo de vida, isso aqui já é uma prova que não é verdade. Veja essa questão aqui, tá? Do Enem de 2017. A sombra do cedro vem se encostar no coxo. Primo Ribeiro levantou os ombros, começou a tremer com muito atraso. Mas ele tem no baço 2 colmeias de bichinhos maldosos, que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. Olha isso. E assim nunca precisa de passar um dia sem tremer. Isso é uma... João Guimarães Rosa, né, na Sagarana, ele está descrevendo uma coisa muito clara no ciclo de vida da malária. Ele está falando ali que soltando enxames no sangue em dias alternados, que é quando o protozoário ele é liberado no seu ciclo de vida, tá? Devido ao tipo de protozoário, pode ser uma febre terçã, que é no terceiro dia, tem 2 dias de intervalo, uma febre quartã, que é no quarto dia, tem 3 dias de intervalo, tá? E aí ele passa o dia sem tremer, porque a febre provoca tremores terríveis, a febre cíclica, alternada, né, característico da malária. O texto de João Guimarães Rosa descreve as manifestações das crises paroxísticas da malária e seu personagem. Essas se caracterizam por febre alta, calafrio, sudorese intensa, tremores com intervalos de 48 ou 72 horas, dependendo da espécie de plasmódio. Então anota aí quais são as espécies de plasmódio, galera. Plasmodium vivax, que te deixa vivo, então é uma febre mais branda chamada febre terçã benigna, ok? Depois, Plasmodium falciparum, porque ele é falso, ele é maldoso, ele pode te matar, é mais agressiva, febre terçã maligna, tá? E tem o Plasmodium malari e o Plasmodium ovale, são esses 4 espécies de Plasmodium principais que causam a malária. A Mayara falou que questão difícil tem obrigação de acertar. Né? A questão difícil, na verdade, ela vai fazer a diferença, porque a questão fácil você tem obrigação de acertar, porque ela pode interferir no seu TRI. Se você acertar difícil e errar fácil, galera, isso pode ser um problema, porque o Enem pode entender que você chutou a questão difícil, porque você errou uma fácil, tá bom? Então você tem que garantir as fáceis e acertar as difíceis também para fazer diferença no seu desempenho, tá? Isso pode explicar muitas vezes porque 2 estudantes têm o mesmo número de acertos no Enem e têm notas diferentes no final, porque existe essa ponderação sobre questões fáceis e difíceis, tá bom? Então vamos lá. Essas crises periódicas ocorrem em razão da... Então vamos lembrar rapidamente, o ciclo de vida da malária. Deixa eu tirar aqui para mostrar minha cara. Ciclo de vida da malária. Vamos lá, ó. Começa tudo com o protozoário Plasmodium dentro do mosquito prego, porque ele te deixa pregado na cama, tá? O mosquito anófeles, ok? Esse mosquito pica a pessoa e injeta o protozoário na forma de esporozoito dentro do sangue. Esse esporozoito vai até o fígado, onde ele começa a se multiplicar. Esse esporozoito no fígado vai dar origem à segunda forma do protozoário, chamado merozoito. O merozoito vai atacar as hemácias
da pessoa. E a cada ciclo de reprodução dos merozoítos nas hemácias, quando eles rompem as hemácias e liberam toxinas, vem as febres cíclicas, né? As febres terçã, febre quartã. Tá? Depois o mosquito novamente vai chupar o sangue da pessoa doente e vai captar os chamados gametócitos masculinos e femininos que dentro do mosquito vão finalizar a reprodução, dando origem à fecundação, a um zigoto com pseudópodes chamados de oocineto, e depois os merozoítos vão se formar novamente, o ciclo vai se completar. Tá? Então temos aí algumas formas de vida interessantes para lembrar: esporozoito, merozoito, gametócitos, o nome do mosquito, tá? E a resposta dessa questão é a letra A. As crises de febre têm origem porque ocorre a lise das hemácias, liberando merozoítos, que são substâncias denominadas hemozoínas, que são as substâncias toxinas, certo? Que acabam provocando o efeito pirogênico, o efeito da febre no organismo, a reação do sistema imunológico, tá bom? Para vocês lembrarem disso, temos a musiquinha da malária, gente. Olha só a musiquinha da malária. Eu vou cantar para vocês, vou pagar esse mico, beleza? É a musiquinha do Jorge Mateus para você revisar os principais pontos da malária aí, tá bom? Então olha só, começa assim. Iê, passa o dia, passa a noite, a febre só aumenta e o merozoito, a hemácia arrebenta. O anófeles transmite, não é fantasia, e com a malária sofro noite e dia. Tem que ter a sofrência ali para garantir, né, que você vai lembrar da questão. Então, se você soubesse aí a musiquinha da malária, cante várias vezes, pode tirar um print aí da tela, tá? Cante várias vezes, porque você acertaria, sem sombra de dúvidas, essa questãozinha aí, tá bom, gente? Da musiquinha da malária. Aí eu tenho aqui uma outra questão que fala sobre protozooses, não é isso? O movimento pelo saneamento do Brasil, desencadeado durante a Primeira República, colocou em evidência as precárias condições de saúde das populações rurais. A origem e trajetória desse movimento estiveram diretamente relacionadas à história da doença de Chagas. Olha lá, a doença de Chagas, como eu falei, a mais, né, cobrada aí dentre as protozooses. A intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença vamos lembrar, gente, doença de Chagas é o barbeiro, um hemíptero, né, um percevejo que contém o protozoário no seu intestino. Toda vez que o barbeiro pica uma pessoa na região do rosto, ele suga o sangue até defecar. E quando ele defeca, ele faz o cocô ali, coça a pessoa dormindo, coloca o protozoário dentro do corpo. E esse protozoário vai se multiplicar nos músculos e também no coração, ok? Depois ele vai levar uma falência cardíaca, né? Se ele não for diagnosticado a tempo. É uma doença complicada, é uma doença crônica que a pessoa vai ter que aprender a conviver com ela. E a principal causa de contaminação são condições precárias de moradia, como por exemplo casas de pau a pique, tá? Aquelas casas feitas de barro com pedaços de madeira, onde existem locais para esse barbeiro se esconder. Então, substituir essas moradias precárias por casas de tijolos, chamadas de alvenaria, é uma das principais formas de você evitar a doença de Chagas. Além disso, tem uma outra forma de transmissão, que é através de garapa, né, de açaí, que são transmissões orais por ingestão do protozoário ou do barbeiro triturado. Tá bom? Isso também pode ser mais comum nas regiões sul e sudeste do que propriamente no norte. A transmissão via picada de barbeiro é mais comum no norte, ok? E a transmissão da doença de Chagas via oral, por ingestão de açaí e de cana-de-açúcar, né, garapa, por animaizinhos triturados, o próprio barbeiro triturado ou fezes do barbeiro no alimento, é mais comum no sul e no sudeste. Teve até um evento em Santa Catarina, em alguns anos atrás, que teve algumas pessoas que se contaminaram com doença de Chagas tomando açaí in natura, tá? Que veio contaminado. Por isso que é sempre importante tomar muito cuidado com o que você come fora de casa, certo? Então é isso. Aí nós teve mais uma questão aqui, essa aqui que fala de malária. Mas na verdade ele mostra um mapa que fala de malária, mas não vai falar muito do termo, né, malária em si, do ciclo de vida. Ele vai falar mais de uma questão de conceito, tá? Então vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é
epidemia, endemia e pandemia. Você sabe a diferença disso, tá? Epidemia, endemia e pandemia. Se você não sabe, pega aí o seu caderno, sua caneta e anota que eu vou identificar, eu vou mostrar para você qual é a diferença entre elas, tá bom? Então, primeira coisa, endemia. Endemia é uma doença, tá? Que está restrita a determinada área geográfica e você espera um número X de casos durante um período. Então, por exemplo, eu sei que aqui em Campo Grande, normalmente, no verão, nós teremos casos de dengue, tá? Porque dengue é endêmica da nossa região. É muito comum, tá? Malária não ocorre aqui em Campo Grande, tá? No sudeste, no centro-oeste, no sul, ok? Malária é do nordeste, do norte principalmente. Eu posso dizer que a malária é endêmica lá do norte, certo? Eu sei que durante o ano muitos casos de malária ocorrerão na região norte. Então isso é endemia, é a doença caracterizada de uma determinada região e o número de casos esperados. Quando essa doença sai do controle, quando ela extrapola esse número de casos esperados, ela passa a ser uma epidemia. Então, por exemplo, se eu esperava que em janeiro de 2021, vamos colocar assim, nós teríamos cerca de 10 mil casos de dengue na nossa cidade e de repente esse número vai para 100 mil casos, 500 mil casos, sei lá, passa a ser uma epidemia, tá? Passa a ser uma epidemia, ok? Então, endemia é quando eu espero a doença acontecer em determinada região e número X de casos controlados. Eu sei que isso vai acontecer, tá? Epidemia é quando esses números extrapolam, esses números saem do controle. E pandemia é uma epidemia que acontece em mais de um continente. Então foi o que aconteceu este ano com a Covid-19, foi o que aconteceu em 2009 com a H1N1, foi o que aconteceu com a gripe espanhola, que não era nem da Espanha, né, mas ela ficou famosa como gripe espanhola. Ela começou até nos Estados Unidos, a gripe espanhola, se você não sabe, tá bom? Então é isso, esses três conceitos importantes: pandemia, epidemia e endemia. Então fiquem sabendo disso, que vai ser muito bom para vocês, tá? E aqui, para a gente encerrar a nossa live, já estamos chegando no final, eu vou falar um pouquinho sobre bacteriose. Bacteriose, para falar de bacteriose, eu preciso falar sobre o seu tião. O seu tião, esse é o macete das bacterioses, tá? O seu tião vive no boteco. Boteco perto de casa, eu passo todo dia ali na frente, é o local onde descobrir a vacina do Covid, porque tem um monte de bêbado no boteco lá, todo mundo com a máscara no queixo e ninguém pega a doença. Você passa lá, cada vez mais aumenta o número de gente, tá, tomando cerveja com a máscara no queixo. 8 horas da manhã tem fila para entrar no boteco, para esperar o boteco abrir, para vocês terem ideia, tá? E o seu tião vivia no boteco. E ele ficou doente, mas ele não pegou a Covid, ele pegou uma outra doença. Então, ó, boteco, seu tião estava no boteco e ele pegou essa doença terrível, Dicomenin pneuspirose. Dicomenin pneuspirose. Meu Deus, que doença é essa? Qual que é o principal sintoma da dicomenin pneuspirose? Tosse. Então, seu tião tossi. Seu tião tossi. E o que aconteceu com o seu tião? Seu tião tifu. Tá? Então, boteco pegou dicomenin pneuspirose, tossi, tifu. Bora lá para falar do nome das bacterioses. Anota aí, gente. Você já anotou o macete? Então, anota as doenças. Botulismo. T de tétano. Tá? Co de cólera. P de peste. Go de gonorreia, de difteria, co de coqueluche, menin de meningite, pneumonia, spirose, leptospirose, tuberculose, si de sífilis, tifu é o tifo, ok? Então repetindo, boteco, botulismo, tétano e cólera. Pegou, peste e gonorreia. Dicomenin pneuspirose, difteria, coqueluche, meningite, pneumonia e leptospirose. Tossi, tuberculose e sífilis, tifu, né? Tifo. Beleza?
Então esses são os macetes, ou esse é o macete relacionado a doenças bacterianas. Com relação a doenças bacterianas, gente, quais são as que mais são cobradas? Então veja, doenças bacterianas, eu acho que eu pulei uma, né? Eu pulei verminose, mas vou falar, já que eu estou falando aqui de bactéria, eu vou falar primeiro das bactérias, depois falo de verminose, tá? Primeira doença bacteriana mais cobrada, anota aí, botulismo, primeira mais cobrada, botulismo. Segunda, leptospirose, ok? Terceira, não é nenhuma doença, mas é uma questão sobre antibióticos. Caiu sobre antibiótico, o funcionamento, como que o antibiótico age. E sempre que falar de antibiótico, gente, associe com bactérias. Antibiótico ele não combate vírus, não combate protozoário. Antibiótico combate bactéria, tá bom? E quarto assunto dentro de bacteriose, reprodução. Como que eles se reproduzem, forma de reprodução, rapidez da sua reprodução. Isso caiu e foi cobrado no Enem sobre bacteriose, tá? Deixa eu só voltar aqui em verminose para que vocês não percam essa informação. Dentro de verminoses, anota aí. Tá dando para anotar aí, gente? Vocês estão tendo tempo de anotar? Eu estou muito rápido, é que eu já estou quase para encerrar nossa live, eu estou finalizando os assuntos, tá? As verminoses mais cobradas no Enem nos últimos tempos. Primeiro, esquistossomose, barriga d'água, disparado. 4 questões relacionadas a esquistossomose dentro de verminose, tá bom? Segundo, ancilostomose ou amarelão. Ancilostomose ou amarelão. Lembrando que esquistossomose é um plateuminto, tá? E ancilostomose é um nemateuminto. Então, quando eu falo verminose, eu estou agrupando doenças causadas por plateumintos e nemateumintos. 3. Teníase. Teníase também foi cobrado no Enem, tá? Então, assim nós fechamos os nosso ranking. Então, eu vou recapitular para quem está chegando agora aí as principais parasitoses que foram cobrados no Enem. Primeiro virose, depois protozoose, terceiro verminose, quarto bacteriose. Dentro de viroses, primeiro dengue, depois retrovírus, HIV, depois H1N1, em quarto lugar rubéola. Depois em protozooses, primeiro doença de Chagas, depois malária e por fim leishmaniose, tá? E depois dentro de verminose, esquistossomose e ancilostomose, em terceiro, teníase. E por último, em bacteriose, botulismo, leptospirose, antibióticos e a reprodução das bactérias. Certo, pessoal? Então essas foram as principais pontos que nós tocamos na live de hoje. Lembrando que eu tenho uma lista de exercícios de todos esses exercícios que eu tratei com vocês e mais outros que não deu tempo, tá? São 34 exercícios, se eu não me engano, e eu vou mandar essa lista para você que se inscreveu na live, colocou lá, clicou no meu link da bio e botou o seu e-mail. Se você não fez isso ainda, tá? Dá tempo, eu vou aguardar a inscrição de todos, então se inscrevam lá no link da bio após a finalização dessa live. Eu queria agradecer a presença de todos, eu tenho mais 2 minutos antes do Instagram me cortar, tá bom? Eu queria agradecer a presença de todos, eu iria abrir para perguntas, mas não vai dar tempo, então se você tiver alguma pergunta, pode me mandar no direct, ou então pode comentar na live ali no link, tá? Eu vou fazer uma postagem agora depois da live, e eu quero que você comente o que você aprendeu aqui de útil nessa live, tá bom? Para o seu Enem, beleza? Notícia, anota aí, gente. Próximo domingo eu vou fazer uma live às 9 horas da manhã, 10 horas de Brasília, tá? Anota aí no seu caderno. Próximo domingo. O tema vai ser atualidades na ciência. Atualidades na ciência que podem ser abordadas no Enem, tá bom? Então anota aí no seu caderninho que a próxima live vai ser no domingo. Como eu falei, quem quiser receber a lista de exercícios, se cadastra lá no link da bio, tá? E é isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos. Lembre-se
Sempre estudo, confiança, disciplina, isso vai fazendo te nortear a chegar onde você deseja, tá? Agradeço e desejo uma boa noite, uma boa semana a todos e aguardo vocês na próxima live do domingo, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.